Não vejo nenhuma crise. Todo mundo está recebendo energia em casa. Claro que ele vive uma crise energética. Nós temos 2 Itaipus adormecidas nos canaviais brasileiros. No primeiro episódio da série Bioeletricidade, A Luz no Fim do Túnel, você viu que o país vive hoje uma crise energética. Uma grande estiagem associada às medidas do governo federal que incentivaram o consumo de energia fizeram com que o país enfrentasse um alarmante risco de racionamentos e apagões. O que ocorreu é que não houve um planejamento a respeito do assunto. Não se criaram novas opções, não houve incentivos e, com isso, é claro, não houve investimentos. Não havendo investimentos, em decorrência da ausência de incentivos, nós chegamos a um ponto em que o que salva o Brasil hoje é que ele cresceu pouco. Se ele tivesse crescido mais, se nós tivéssemos com aquilo que foi projetado, um crescimento do PIB de 4, 5, 6%, certamente nós estaríamos hoje numa situação extremamente mais delicada do que essa pela qual estamos passando. Qualquer eventualidade de apagão, o cenário que nós achamos para o ano que vem, que é de crescimento praticamente nulo, fica negativo. Esse risco existe, esse risco está no ar. E aí aquela história, pode não acontecer se São Pedro permitir. Aí tá vendo, não é aquela conforto infeliz, né, vamos dizer assim. Porque passou na trave, bateu na trave, não é de país certo, não é coisa de país certo, certo que e infelizmente esse é o contexto que nós estamos vivendo. Quer dizer, uma coisa meio apostando, torcendo, acendendo vela. Tomara que não literalmente, mas também vamos ter que acender muita vela aí, de fato, tá certo? Para garantir o abastecimento nas casas, no comércio e nas indústrias, o governo recorreu às térmicas movidas a gás, carvão e óleo diesel. Poluente e extremamente cara, essa fonte energética é vista com grande preocupação pelos ambientalistas. Para o coordenador interino de mudanças climáticas e energia da ONG WWF Brasil, o uso contínuo das térmicas provoca uma série de problemas para o meio ambiente. No mundo, quase 80% das emissões de gás de efeito estufa, eles vêm de emissões de queima de combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia. Então as térmicas atualmente, se você pega o contexto mundial, ela é o principal problema que tem originado as mudanças climáticas. A crise que você me perguntou é séria, ela significa hoje que nós temos uma degradação das nossas fontes de oferta de energia e estamos desprezando fontes como a energia da nossa biomassa que poderia vir do bagaço da cana. A energia limpa e renovável produzida através do bagaço da cana é chamada de bioeletricidade. Mas para a gente contar como é que surgiu a ideia de abastecer cidades com potencial da biomassa, é preciso voltar no tempo, para a década de 80. A bioeletricidade e a concepção da capacidade de gerar esse excedente surgiu em meados da década de 80 pelo trabalho pioneiro de 3 usinas, que foram as usinas Santo Antônio e São Francisco do Grupo Balbo, a usina Vale do Rosário, em Morro Agudo, e a usina Jales Machado, em Goianésia. Foi o aumento da eficiência energética dessas usinas que fez com que se abrisse a possibilidade de gerar energia excedente. Houve uma dificuldade muito grande nessa fase inicial, porque houve uma resistência do sistema hidroelétrico e das distribuidoras, principalmente estatais naquele momento, basicamente estatais, contra a entrada de geradores independentes do setor privado, e as alegações eram de que essa energia não seria confiável, porque as usinas não seriam capazes de estar interligadas no sistema geral. Através da tecnologia, a usina São Francisco do Grupo Balbo venceu essa desconfiança. Em 1987, foi a primeira a vender para o Sistema Integrado Nacional o excedente da energia elétrica produzida por ela através do bagaço da cana, pouco mais de 840 kWh, de acordo com o diretor industrial do grupo. A usina São Francisco investiu num gerador
tornou-se autossuficiente e ainda assim colocava na rede o excedente, que nós estávamos interligados com o sistema, ficamos em paralelo. Se nós tínhamos energia, nós fornecíamos, e se nós não tínhamos, nós recebíamos da companhia. O problema é que não tinha legislação nenhuma e nem era permitido para o Estado a iniciativa privada vender energia e está interligada com o sistema. Foi aí que apareceu a CPFL, que já estava em discussão com a usina São Martinho em termos de burocracia e documentação, e a CPFL veio e assumiu essa responsabilidade. Nós vamos interligar e vamos testar. A regulamentação da bioeletricidade só veio na década de 90, mas ainda faltava uma linha de crédito para fazer com que mais usinas investissem em bioeletricidade, o que só aconteceu depois do apagão de 2001. Uma das alternativas que surgiu como solução para poder diversificar as fontes de energia do país foi o PROINFA, né? Que era o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Ele tinha muito mais, na sua apresentação, um objetivo de atender as questões ambientais, né? Que era energia limpa, renovável, PCH, biomassa e eólica. Nessa fase intermediária, algumas unidades fizeram contratos com companhias de distribuição, CPFL principalmente, que permitiu incrementar tecnologias que possibilitaram a geração de um excedente um pouco maior do que o inicialmente estabelecido, né? Mas, a partir dos contratos de longo prazo, dos leilões e tal, é que se criou um mecanismo para fazer, de fato, um incremento de grande impacto nas usinas. Atualmente, 170 usinas de um total de 389 fazem geração de excedente de energia para colocar na rede, segundo informações da consultoria Datagro. No ano passado, essas unidades disponibilizaram 1.760 megawatts médios. O Grupo Renuca do Brasil é referência em bioeletricidade no país. Segundo o diretor industrial do grupo, as duas unidades no interior de São Paulo têm a maior potência instalada de bioeletricidade do país. Essas duas unidades hoje representam 300 megawatts-hora e representa quase as duas usinas hidrelétricas que está instalada no Rio Tietê. Uma em Promissão e a outra em Nova Vanhandava, aqui perto de Buritama. Que uma tem em torno de 160 megawatts, a Promissão, e Nova Vanhandava 180 megawatts. Então você vê que o potencial é muito grande que nós temos instalado hoje para a produção de energia elétrica. O processo de produção dessa energia começa no campo, com a colheita da cana-de-açúcar. Depois, ela é levada para a usina e descarregada em esteiras que vão levar a cana para a moenda, onde o caldo é extraído. A cada 1 tonelada de cana, são produzidos, em média, 250 quilos de bagaço. Ele é transferido para as caldeiras e queimado. Dessa caldeira, o bagaço queimado, ele está em alta temperatura, pegando fogo, onde toda essa energia térmica é transferido das caldeiras para um balão de água. Esse balão de água, numa temperatura mais elevada e pressurizada, ele recolhe essa energia térmica do bagaço, já na forma de energia de chama, que é transferido em alta pressão para as turbinas mecânicas. Essas turbinas mecânicas faz girar a alta velocidade geradores, mais ou menos a 7.000 RPM, onde esses geradores têm a sua potência instalada. A energia elétrica sai dos geradores e é levada para subestações como esta. Em seguida, ela é transferida para um anel operado pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, e é utilizada para abastecer indústrias e cidades de várias regiões do país. Hoje estimado, a nossa potência aqui hoje produzida, só da região é 1 milhão de habitantes. Isso é muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que é um potencial muito grande em termos de cogeração e aproveitamento da biomassa. Ainda sem falar que é um combustível renovável. É um combustível onde que você
A cana é plantada, ela é retirada, ela volta a brotar, volta a crescer e a massa dela é toda reaproveitada na energia térmica. É um combustível renovável que muitos países gostariam de ter. De acordo com estudos realizados pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a bioeletricidade hoje representa 3% do consumo nacional de energia. Mas isso ainda é muito pouco. Há um enorme potencial a ser colocado em prática. Até 2020 haveria potencial de chegarmos a quase 18% da matriz de consumo do Brasil. Esse é o potencial. Para chegar até lá, calcular potencial, o governo, o setor, a Única, todo mundo sabe. Agora é a gente tentar entender e colocar na prática, traduzir esse potencial em geração efetiva. No próximo episódio da série Bioeletricidade, A Luz no Fim do Túnel, você vai conhecer todo o potencial que a fonte de energia através da biomassa da cana possui e as vantagens dela para abastecer o país.